Vamos agora criar aqui um mecanismo para uma porta aqui para a nossa casa. Portanto, nós tínhamos aqui a casa já importada, temos os nossos zombies esqueletos que vêm atrás de nós. E agora vamos criar aqui um mecanismo que será uma porta animada, e que vamos abrir e fechar com o botão direito do rato. Então eu vou começar por criar aqui a porta. Para criar a porta vou criar aqui um objeto vazio e vou-lhe chamar mecanismo porta. Este será o objeto que vai ser o pai na hierarquia, vai ser o pai da porta. Portanto, a posição dele não é muito importante, apesar de que convém que ele fique o mais perto possível da porta, porque se nós depois quisermos criar outras portas noutro sítio é só duplicar e arrastar, ou fazer um prefab e depois arrastar para o sítio onde nós queremos a nova versão do prefab. A seguir vamos então criar o cubo que vai ser a nossa porta. Portanto, este cubo que está dentro então, do mecanismo é que vai ser a porta. Agora vou alterar aqui as dimensões do cubo. Portanto, aqui no X ele não precisa de ser tão largo, no Y precisa ser um bocadinho maior, e depois no Z também. Eu vou tentar centrar aqui o mecanismo da porta mais ou menos na área que nós queremos cobrir, para depois, quando eu aumentar aqui a porta, poder então tapar o máximo possível a área que nós queremos. Pronto, isto também não é a porta ideal, porque o ideal seria termos uma porta com uma textura, mas pronto. Agora, o que nós vamos fazer é rodar a porta sobre o eixo dos Y. No entanto, temos aqui um pequeno problema, que é o ponto pivô da porta é o centro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós formos rodar com o Y, o que vai acontecer é que ela vai abrir sobre o seu próprio centro. E isso não é o ideal para este tipo de porta que nós queremos. Então o que nós vamos fazer é criar outro objeto vazio dentro deste, e que eu vou-lhe chamar dobradiças. E agora vou pôr a porta dentro deste objeto vazio. E a ideia é agora eu alinhar a porta de maneira a que ela fique, o seu lado esquerdo da porta, que é onde vão estar as dobradiças, fique alinhado com o meu ponto vazio. Portanto, este é o meu ponto vazio, e eu agora vou pegar na porta e vou arrastá-la para o lado direito até que ela fique sobre as dobradiças, porque assim porque nós queremos é que ela rode sobre aquele ponto ali. Portanto, eu vou puxar mais um bocadinho. Pronto, já está mais ou menos, e agora o que eu vou fazer é pegar no objeto dobradiças e arrastar para ali. Pronto, e agora, se vocês repararem, quando eu rodar o dobradiças sobre o Y, a porta já abre, já vai rodar sobre o ponto que nós queremos, que é o ponto pivô que fica ali alinhado do lado esquerdo. Pronto, e agora vou então criar as animações para abrir e para fechar a porta. Portanto, vocês já viram, normalmente pomos as animações no pai, porque depois permite-me eu duplicar o pai e arrastar a porta para o outro lado qualquer, e ela vai funcionar sempre corretamente. Então aqui com o mecanismo da porta selecionado vou carregar em Create, vou aqui à pasta das animes e vou chamar isto de Abre Porta. Portanto, vou fazer dois clipes separados, um para abrir e outro para fechar a porta. Agora vou então continuar aqui a adicionar o dobradiças, a transform, eu quero é o rotation, portanto vou clicar aqui no rotation, e agora só me interessa o eixo dos Y. Portanto, inicialmente ela vai estar neste estado que será então fechado, e quando chegar aqui, portanto quando chegar à frame 60, eu quero que ela rode sobre o eixo dos Y. Eu vou pô-la a abrir para dentro, portanto em vez de ser 90 vai ser menos 90. Portanto, o que eu quero é que ela faça esta animação. Se vocês acharem que está muito rápido, vocês podem pegar na vossa keyframe e
arrastá-la mais para a direita e assim a abertura já é mais lenta, estão a ver? Portanto, vocês podem fazer, controlar aqui a duração da animação como vocês quiserem, é só clicar em arrastar. Pronto, este então é o clipe que vai abrir a porta e agora vou fazer o clipe que vai fechar. Portanto, o clipe que vai fechar na prática vai pegar na porta com os menos 90 aqui no Y e vai fazer o processo inverso, vai voltar para o 0. Então, para criarmos um clipe novo, vimos aqui, Create New Clip, fecha a porta. Agora vou adicionar também a propriedade Rotation, portanto aqui da Transform das dobradiças. Inicialmente vou pôr em menos 90. E agora se nós fizermos aqui Play, estão a ver, está a fechar. Se calhar também está a fechar muito rápido, então vou pegar, vou pôr em 1,5 segundo. Portanto vai fazer com que a porta feche mais lentamente. Pronto. E a nossa porta está, basicamente está feito. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos ir aqui ao controller da porta, o animator controller da porta, e automaticamente quando ele criou o animator, o Unity decidiu que o estado em que a porta ia estar era quando iniciasse a execução e era abrir a porta. Mas nós não queremos que a porta abra automaticamente, nós só queremos que a porta abra quando o utilizador chegar ao pé dela e clicar com o botão direito. Então eu vou criar um estado novo, portanto clicar aqui com o botão direito, Create Empty, e vou definir este estado novo como sendo o default. Portanto vou criar outra vez com o botão direito e Set as Layer Default State. Portanto, aquela setinha cor de laranja passou para ele. E agora eu vou fazer a transição, portanto quando estivermos neste estado, quando o utilizador interagir com a porta, eu quero que ela abra, portanto quero que ela transite deste estado, botão direito, Make Transition para este, e quando a porta estiver aberta e o jogador interage outra vez com a porta, eu quero que ela feche, portanto volta para este, e depois de fechar a porta volta para o estado default e volta a repetir. Portanto, basicamente vamos ter estes estados na porta. Agora, eu não quero que a porta abra automaticamente, eu só quero que ela abra quando o utilizador interagir com ela. Então aqui nos parâmetros, vou criar um parâmetro que é um trigger. E vou-lhe chamar abre. E vou dizer que para passar deste estado inicial para o estado de abre porta, aqui, vou selecionar a setinha e vou dizer que a condição é o trigger abre. E depois, eu quero que a porta permaneça aberta, portanto vou definir também um trigger para fechar. Então, vou criar outro trigger, vou-lhe chamar fecha, e vou definir como a condição para este. Agora, não vou definir nenhuma condição neste aqui, porque eu quero que automaticamente, depois da porta fechar, volte para aquele estado, para depois, quando o utilizador interagir outra vez, poder abrir outra vez. Portanto, e repetir este processo. Agora, portanto, o nosso animator também está feito. Agora vamos ao código então que vai fazer funcionar aqui o nosso mecanismo. Não sei porque ele aqui não está selecionado. Já agora deixem-me só ver aqui uma coisa. O dobradiças também não está aqui a 0. Eu vou pôr a 0 porque eu quero que a porta inicialmente esteja assim. Deixem-me só ver se eu não estraguei aqui nada. Pronto, a porta está fechada e é assim que eu quero que a porta permaneça. Vamos então ao nosso código. Portanto, agora o que eu vou fazer poderá parecer um bocadinho complicado, mas eu vou criar uma interface, porque eu posso querer no meu jogo que o utilizador interaja com várias coisas e não só com a porta. Então eu vou criar uma interface e vou criar um código que vai me permitir interagir com o que eu quiser. Portanto, pode ser uma porta inicialmente, mas depois poderá ser outra coisa qualquer. Então eu vou aqui aos scripts e vou criar uma interface. Portanto, botão direito, Create C#. E agora vou chamar isto de eInteract. Portanto, a minha interface vai se chamar Interact. Normalmente é considerada uma boa prática as interfaces do C# começarem por I. Portanto, daí os dois I's que eu coloquei aqui. E agora aqui no código eu vou tirar isto tudo, porque eu não preciso nada disto. E vou só dizer que esta interface vai implementar uma função chamada Action. Portanto, quando eu tiver no meu jogo a interagir com qualquer coisa,
O que eu vou fazer é, vou ver se esse componente com o qual eu estou a tentar interagir tem uma interface deste tipo, e se ele tiver, eu vou chamar então a função action sobre ele para fazer a ação que tiver no próprio código. Portanto, esta é a interface genérica que nós vamos implementar e que vai ser utilizada para permitir interações com qualquer coisa, não só com portas neste caso, mas com outra coisa qualquer. Esqueci-me aqui de uma coisa. Mudar para interface, não é uma classe. Por isso é que ele estava-me a dar erro. Interface, está mal escrito. Interface. Pronto. Então agora eu vou criar o código que vamos ter que atribuir ao player. E já vou criar aqui no player. Portanto, vou aqui adicionar já o componente no player. É o código que vai permitir então as interações. Portanto, eu vou-lhe chamar isto player interact. Portanto, aqui no player interact, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ver se o player clicou com o botão direito do rato, e se ele clicou com o botão direito do rato, vamos acionar então, vamos ver se ele clicou sobre qualquer coisa que tem aquela interface, e se ele tiver a interface, vamos então acionar a ação que tiver implementada aqui nesta função. Parte deste código vocês podem ir buscar ao código do disparar, porque o código do disparar já tem aqui aquilo que nós precisamos. Portanto, nós vamos precisar destes dois campos. Vocês podem copiar e colar para lá. E ainda vamos precisar, portanto, nós quando formos interagir com qualquer coisa, nós vamos fazer o raycast também a partir do centro do ecrã. Portanto, vamos precisar deste código aqui. Também podem copiar estas linhas para a função, aqui a função update. A diferença é que aqui nós vamos testar se ele carregou no botão Fire 2. O Fire 2 é o botão direito do rato. Então, se ele tiver a carregar com o botão direito do rato, nós vamos desenhar a partir do centro do ecrã um raycast com aquela distância que está aqui definida em cima. Eu não quero que o utilizador interaja com um objeto a 50 metros, portanto eu vou pôr só 5 metros. E já é muito, se calhar até podia ser menos. Falta-me aqui uma chaveta. E agora, se ele interagir com um objeto, lembrem-se que este código aqui só funciona se o objeto tiver um collider. Portanto, o nosso código vai ter que ficar na porta, porque a porta é que tem o collider. Eu vou ver se esse objeto tem o componente, portanto eu vou a esta variável aqui hit, buscar o collider, e vou ver se esse collider tem o componente interact, a tal interface que nós temos para implementar. E se tiver, nós vamos então testar se tem. Portanto, se for diferente de null, se tiver, nós vamos chamar aquela função action. Portanto, este código aqui é o que vai ficar no player, como eu disse, e nós vamos, a partir do player, sempre que ele carregar com o botão direito, vamos ver então se ele está a interagir com o objeto. E nós aqui não sabemos qual é a ação que vai ser realizada, mas isso também não nos interessa. A única coisa que nós sabemos é que aquele objeto tem uma ação para realizar e nós vamos mandar executar essa ação. Portanto, isto é o nosso código genérico. E agora vamos então criar o código específico que vai fazer abrir a porta, que tem que ser uma classe que vai derivar daquela interface. Portanto, agora vamos criar, por exemplo, vou-lhe chamar interact porta. Já agora, antes que eu me esqueça, eu vou voltar aqui ao código do player e vou já preencher aqui a câmera. A câmera é que está aqui, é este first person character. Podem não arrastar já para ali. Então, o nosso código vai abrir a porta. Onde é que ele está? Que eu queria agora é este aqui. Então, aqui o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que primeiro dizer que esta classe implementa aquela interface. E o Visual Studio vai dizer sim, implementa a interface, então tens que implementar. Que é na prática esta função action que nós dissemos que todas as classes que implementavam esta interface tinham.
não é? E agora, o que é que eu preciso? Eu preciso de saber o estado em que a porta está, se está aberta, se está fechada, para saber qual é a animação que eu vou fazer. Portanto, inicialmente eu vou dizer que a porta está fechada e depois vou precisar do animator, porque eu vou mandar executar as minhas animações todas por código. Agora, como eu vos disse, este código vai ter que estar na porta, portanto não vai poder estar no mecanismo, mas o animator está no mecanismo. Portanto, só para vos mostrar, eu volto aqui. Portanto, como o mecanismo não tem um collider, o código não poderá estar aqui. O código vai ter que estar aqui, porque aqui é que está o collider. Portanto, eu vou até já arrastá-lo para aqui antes que eu me esqueça. Interact porta. Agora, o animator está aqui no parent. Então, no meu código, eu vou ter de fazer aqui no start, vou ter que fazer a cache a partir do root, da transform da porta. Portanto, a transform da porta tem o root, que é o pai dela, e é aqui que eu vou buscar o componente animator. Se eu colocasse transform get component, eu ia tentar procurar um animator na própria porta. Portanto, e a porta não tem o animator. Quem tem o animator é o pai, é a raiz, nem é o pai dela. Eu estava-me a referir ao pai, mas o pai é este aqui. Portanto, não é o pai, é, por isso é que eu pus no código root que é a raiz da hierarquia. Então, agora aqui no action, é que vai fechar isto tudo. Portanto, aqui é que o puzzle se completa. Se está fechado, nós vamos mandar executar a animação que abre. E a animação que abre, se vocês bem se lembram, tinha o trigger abre. Se não está fechado, vamos mandar animar a animação que fecha. Portanto, se a porta está aberta, nós vamos fechar. E como eu tenho que manter o estado ali atualizado, eu vou dizer que o estado agora é igual à negação do estado. Portanto, se ele estava verdadeiro, passa a falso. Estava falso, passa a verdadeiro. Vamos então testar a ver se isto... Só para recapitular, portanto, no player temos agora este código aqui, que é o código que vai fazer as interações. Eu vou já aplicar até no prefab. Depois, no mecanismo da porta, temos então o animator, onde criamos aquelas animações. As animações são controladas com base nestes triggers. Portanto, aqui colocamos como condição o abre, aqui colocamos como condição o fecha. Na porta, colocamos o script interact porta e colocamos o estado inicialmente a fechado. Portanto, a porta está fechada. Vamos então executar. Portanto, para interagirmos com os objetos, nós vamos ter que clicar com o botão direito na direção da porta. Portanto, eu vou até aqui à porta, clico com o botão direito, a porta, esqueci-me de um pormenor, a porta, as animações estão a fazer loop, eu esqueci-me desse pormenor. Portanto, como eu vos disse, nas animações que nós criamos automaticamente no Unity ficam a fazer loop. Então vocês têm que vir aqui ao clipe da animação, clicar 2 vezes e tirar dali aquilo. E nesta aqui a mesma coisa. Vamos lá ver se falhou mais alguma coisa. Portanto, vou outra vez aqui à porta, botão direito, a porta abriu. Fica aberta, eu tenho que ir outra vez virar-me para a porta, clicar com o botão direito para ela fechar. Pronto, e a porta fechou. Vou clicar outra vez, se calhar até está a permitir abrir e fechar muito longe, por causa daquele 5. É uma questão de vocês depois afinarem isso. Pronto, se vocês clicarem 2 vezes, quando ela está a fechar, por exemplo, se voltarem a clicar, ela depois volta a abrir porque o trigger já foi ativado. E isso faz com que a animação aconteça novamente. Pronto, e temos aqui um mecanismo de controlarmos as portas usando um código mais ou menos genérico, que depois mais tarde, se vocês quiserem, podem utilizar para fazer a interação com outros componentes, por exemplo, apanhar objetos para pôr no inventário, ou em vez de ser abrir uma porta, pode ser disparar, ativar um botão, por exemplo, pode ser outra coisa qualquer. O que vocês têm que fazer daqui para a frente é, sempre que vocês quiserem que ele interaja com um objeto,
é fazer um código que implementa sempre a interface Interact e depois usarem esta função para executar o vosso código. Sei lá, pode ser fazer o play de um som, pode ser o que vocês quiserem.